Nós estamos aqui para falar hoje da sequência desse livro fabuloso de Jó, né? E nós vamos falar hoje de um assunto tremendamente importante. A brecha que nós damos para Satanás e o rombo que ele faz na nossa vida. Porque nós vamos falar da tragédia de natureza familiar, né? Aquilo que realmente acontece na família. Mas antes de irmos para em busca deste assunto, né, em busca dessa aula, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe e que Ele direcione tudo aquilo em que vamos falar aqui nesta aula. Divino, soberano e grandioso Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso, né? Por esse dia em que nós alcançamos, né, uma vitória, vencemos mais uma etapa, né? Muito obrigado, porque com certeza absoluta o Senhor esteve conosco, né, nos protegendo e nos direcionando para o bem. Que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um que esteja participando desta aula hoje, cada um que esteja crescendo em conhecimento, né, e entendimento e compreensão e compreendendo a Tua palavra. Que o Senhor se faça presente do início ao final desta aula, nos abençoando e nos levando a atingir o propósito pelo qual nós estamos aqui buscando. Em nome de Jesus, nós pedimos a sua bênção, tanto para os que estão assistindo e acompanhando essa aula, como para aqueles que não puderam assistir também, tá? O Senhor abençoe a todos. Eu peço, né, e agradeço nesse nome precioso de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Bom, é muito importante, né, que a gente conheça, né, através desse livro, as maldades que Satanás pode fazer na nossa vida quando nós nos distanciamos de Deus, o que ele é capaz de fazer, né? Então aqui, ó, vamos falar em primeiro lugar, né, a maldade que Satanás fez com os filhos de Jó. Olhem bem, a tragédia se abateu sobre Jó. Foi de fato catastrófica, né? Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa, né? 7 filhos e 3 filhas. Misericórdia! Prestem atenção, meus irmãos, que coisa tremendamente dolorosa, né, na vida de Jó. Olha bem, o texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio Belém do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Misericórdia! Morreu todos os filhos de Jó de uma vez só. Satanás, né, fez isso de forma cruel e misericórdia. Gente, que tristeza, que tragédia, né? Jó perder, né, os 10 filhos de uma vez só. Misericórdia. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder o filho, misericórdia, é calamitoso. Mas perder todos de forma inexplicável, né, e nefasto. Não tinha explicação, né? A explicação era uma só, né? Ações de Satanás assim, matar os 10 de uma vez, né? Foi incrível. Nós temos visto e acompanhado muitas tragédias, né, durante esse tempo nosso de passagem aqui na Terra. Mas
tem coisas que, né, e esse livro de Jó especificamente, você vê que todas as tragédias que se abateram, né, durante todo o contexto desse livro, né, foi realmente, né, Satanás que agiu. Né? Ele perdeu mesmo. Né? Deus provou que a soberania dele era imensamente, largamente, né, maior que a dele, mas ele fez tragédias. Ou seja, olha só, até mesmo a esposa de Jó, olha bem, a frase, amaldiçoada a Deus e morre. Bom, a bem da verdade, a esposa de Jó, né, ela, vamos dizer assim, ela foi um pouco, né, passiva com relação ao acontecimento da sua morte, né, que ela diz aí, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, né, atribuída, a esposa de Jó é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la, quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela, de fato, estaria dizendo, você continua aí, com a sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta. Por que tudo isso? Né? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir o sentido ao texto, o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato. Né? Jó conhecia, né? Tinha um profundo conhecimento desse Deus maravilhoso pelo qual ele servia. E ele sabia, né, que mesmo em cima de tantas tragédias, em cima de tantas coisas, de tantos acontecimentos ruins, né, na vida dele, que Deus estava ali com ele. Ele tinha essa fé, porque Jó conhecia o Deus que ele servia. Né? Jó tinha uma fé inabalável nesse Deus. Então ele sabia que, na verdade, né, ele não podia de forma alguma, né, contradizer a fé que ele tinha. Então ele achou que a mulher estava completamente, né, maluca quando disse que era para ele que a fé dele, enquanto estava sendo tudo destruído, né, na vida deles, Jó continuava com fé em Deus. Então Jó achou que ela era maluca, e ela achou que a fé de Jó estava extrapolando os limites, né, que ela não tinha essa fé tremenda nesse Deus maravilhoso conforme Jó. E aí, vem um fato, né? Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos, é a degradação familiar, divórcio, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Eu tenho falado muito isso, né? É muito importante que você atente para esse fato de que a sua casa, né, ela vai ser abençoada, mas isso depende única e exclusivamente de você. Isso depende única e exclusivamente, né, do corpo familiar, que é o maior patrimônio de Deus. Né? Eu tenho notado, né, que em cima dessa pandemia, pela qual eu já falei várias vezes, que eu acho que foi permitida por Deus, né, que estava se desmoronando, o maior patrimônio dele, que é a família, eu costumo dizer
que, né, a família está perdendo essa essência de adoração, essa essência de respeito, essa essência de obediência, né? Porque nos principais momentos, né, em que nós convivemos dentro da nossa casa, né, mostra-se hoje, né, até mesmo devido a esse modernismo todo tecnológico, né, um desbrevamento de separação muito grande da família. Né? Não há, né, uma refeição junto. Há tempos atrás, aí, alguns anos atrás, aí, né, sentava-se o pai e a mãe, o pai numa cabeceira, a mãe na outra, e os filhos ao redor. E ali era algo sagrado. Fazia-se uma oração antes de iniciar a refeição, né? E fazia-se uma oração diretamente direcionada a Deus, em agradecimento a toda a fartura que naquela mesa se encontrava, né? E ali era uma harmonia, né? Um bate-papo, e ali, né, aquele momento se tornava um momento especial, né, em que as pessoas, a cada dia, né, naquele momento em que se reuniam, iam crescendo em conhecimento uns dos outros. Porque a gente nós vivenciávamos os problemas da nossa família, né, juntos. Ninguém carregava um fardo pesado sozinho. A gente dividia o peso. Isso não acontece mais, né? Então, isso é fato. Aí, quando ele diz aqui que os ventos, né, que desmoronam família, que destroem famílias, né, ele quis dizer a droga, né, a tecnologia, a falta de fé, né, a falta de conhecimento da palavra de Deus, né, o temor, a oração. Ora-se pouco, ora-se muito pouco, né? E não existe uma forma mais rápida de se alcançar o coração de Deus do que a oração. Ora-se pouco. Então esse livro de Jó mostra-nos isso, né? Mostra o que Satanás é capaz de fazer quando nós não estamos debaixo da proteção divina, quando nós estamos na proteção de Deus. Nós ficamos totalmente expostos a todas as ações dele. E é dessa forma que acontece na nossa vida. Então nós precisamos atentar para isso, né? Ele fala aqui nesse contexto, né, embaixo do estudo, né, que é preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Com certeza absoluta. A permissão de Deus nessa pandemia foi fazer com que a gente, né, nos unisse mais, né, porque nós estávamos muito separados, né, os membros da família, esse maior patrimônio deles, estavam muito separados. Tem uma síntese, né, desse tópico 2, né? Já perdeu 10 filhos em um só dia, e sua esposa instou-lhe a abandonar a fé em Deus. Olha só, ele já tinha perdido 10 filhos, né? Ainda vem a esposa ainda e fala, puxa vida, nós perdemos todos os nossos filhos, você também tem que, né, abandonar essa fé sua, né? E passar a buscar outros meios. Não, Jó achou isso um absurdo. Foi aí que Jó pensou que ela estava ficando maluca. Vamos falar do subsídio bíblico teológico. Seus bens mais queridos e mais valiosos eram os seus 10 filhos. E para concluir a tragédia, uma notícia lhe foi trazida ao mesmo tempo, de que eles estavam mortos e enterrados em meio às ruínas da casa na qual festejavam, juntos com os criados que os serviam, exceto um que veio rapidamente com essa notícia. Esta foi a maior das perdas de Jó, e que o atingiu mais de perto, e por isso o diabo a reservou para o final, para que se outras contrariedades falhassem, esta pudesse fazê-lo amaldiçoar a Deus. Nossos filhos são parte de nós mesmos.
é muito difícil separarmos deles. E isso fere um bom homem de maneira mais profunda, possível. Mas separar-se de todos eles de uma vez é a maneira mais profunda possível. Mas separar de todos eles de uma vez o fato de estarem todos mortos, sim, aqueles que haviam sido por tantos anos a sua preocupação e a sua esperança era algo que o atingia realmente no âmago do seu ser, né? Isso, Jó, a Cantar de Salomão, né? Esse livro, essa parte é muito importante realmente, né? No tópico 3 desse estudo, a gente vai falar da tragédia de natureza física e psicológica, né? O diabo toca na saúde de Jó. Ele fez grande tragédia, né? Como ele ainda não conseguiu derrubar Jó, porque a fé de Jó era maior do que todas as tragédias, né? Todas as adversidades que ele sofreu de forma dura, né? O que ele fez? Agora eu vou tentar destruir a saúde dele ao máximo, né? Porque eu não posso tocar na vida dele, mas posso tocar na saúde. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Nossa, mãe! Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. 2. Saúde física, né? O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Isso está no livro de Jó, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Trata-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de ele sentar-se na cinza e pegar um casco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava, né, quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia, né, para o monte de cinza, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte, entre cães, insetos e aves de rapina. Muito trágico, né? No tópico 3, saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, mas já no início de sua fala é possível perceber esse fato, lá no livro de Jó, no capítulo 3, versículos do 1 a 14. Ainda que motivasse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Olha, existem muitas tragédias que a gente vê acontecer, né, durante toda a nossa vida, que você fica pensando, se a pessoa não tiver, né, pelo menos uma grande parte da fé
que Jó tinha, né? É claro e evidente que vai sempre alegar, né, que Deus permitiu que aquilo acontecesse, né? E no fundo, né, nem tudo Deus permite. Basta que, por exemplo, eu costumo dizer, no meu entender, né, que Deus não permite, mas não compactua. Ele não permite, mas não compactua. Se você escolheu um caminho, né, oposto ao dele, ele não vai impedir que você faça isso, né? Ele não vai impedir, ele vai deixar você fazer, com certeza, porque a opção é nossa. Quando eu digo que Deus, ele penetra do cabelo, do nosso fio de cabelo até o dedão do nosso pé, e só tem um lugar que Deus não penetra sem a nossa permissão, que é o nosso coração, isso acontece muito, né? Porque a grande parte das decisões que nós tomamos, oposta, né, às obediências e aos caminhos que nos levam debaixo da proteção de Deus, né, a escolha é nossa. São escolhas que nós fazemos, né? São opções nossas. Eu já vi pessoas dizerem, né, para mim, muitas das vezes eu falo, olha, você precisa escolher um caminho que te leva, né, à proteção de Deus, né, ser mais próximo de Deus, entender que o único caminho, né, da verdade, da vida e da salvação, né, são os caminhos de Deus, são os caminhos de Jesus. Então, eu sempre faço questão de dizer isso. Já ouvi pessoas dizerem para mim, algumas pessoas dizerem para mim, né, que eu vou aproveitar um pouco a minha vida, né, vou desfrutar um pouco da minha vida, entendeu? E lá na frente, com certeza, né, eu vou batizar, passar pelas águas, né? Isso aí é contraditório. Pode ser que você faça isso tarde demais, né? Porque nós que somos, né, tementes a Deus e conhecemos, né, vamos dizer, não conheço toda, mas conheço grande parte da palavra de Deus, eu tenho plena convicção, né, de que posso até estar errado, que nós estamos caminhando, né, a passos largos para o final dos tempos, né? Os acontecimentos, né, e tudo aquilo que vem de forma avassaladora, né, no nosso dia a dia, nos faz entender que realmente, né, a vida de Jesus está próxima, muito próxima. E pode ser que você, ao desfrutar, né, dos prazeres do mundo, que automaticamente, né, grande parte deles, né, são direcionadas pelo maligno, né, você pode perder algo precioso na sua vida, que é a sua salvação. Portanto, pense nisso com muita seriedade, pense nisso com muita responsabilidade, né? Estamos vivendo tempos, né, que é muito importante, de importância ímpar, tá? Vivemos o mais próximo de Deus que nós pudermos, né? Isso tem que ser colocado no meu coração e no seu coração. Ninguém vai salvar ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Cada um é responsável pela sua salvação. Então é muito sério, né? Você tem que levar isso, né, a ferro e fogo, porque é uma verdade que não vai calar. Bom, dando sequência aqui, né, nesse subsídio bíblico e teológico, né, foi o patriarca constrangido a suportar as dores mais terríveis e os piores desconfortos a que o ser humano jamais fora submetido. Entretanto, reteve a sua integridade. Muitos são os servos de Deus que estão a sofrer as mais terríveis enfermidades. Uns, à semelhança de Ezequias, enfrentaram um tumor maligno que pouco a pouco
vão lhe consumindo as forças e que lhes resta, as forças que lhes restam, né? E das humanas feições. Outros, como Lázaro, da história narrada pelo Senhor Jesus, jazem cobertos de uma chaga que os tornaram repulsivos, embora espiritualmente sejam os mais puros dos homens. Outros ainda, tal como o jovem Timóteo, vê-se às voltas com uma doença no estômago que os fustiga com fortes ânsias, né? E isso é tremendo, né? E aí você pode com certeza, né, pensar assim: puxa vida, né? Fortes questões, né? Avassaladoras questões, né, estão nesse contexto, nesse livro fabuloso de Jó. A gente atinge, nós vamos chegar a uma conclusão. Nessa lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes, né? Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante da calamidade dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo da pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Olha só, depois de toda essa catástrofe, né? De toda essa tragédia, né? Ele se manteve de pé. Que fé que esse homem tinha, né? Coisa fabulosa. Tem um vocabulário interessante disso tudo, né? Que é eufemismo, palavra, locução ou acepção mais agradável, de que se lança mão para suavizar ou minimizar o peso literal de outra palavra. Para refletir, olha, o drama de Jó, né? A respeito o drama de Jó, eu gostaria que você respondesse, né? Como eram medidas as riquezas e prosperidade de Jó? Eram medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço de Jó. Qual era o principal negócio de Jó? A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. Jó perdeu quantos filhos em um só dia? Acabei de falar para você lá atrás, ele perdeu os 10 filhos dele num dia só. Após tocar nos bens e na família de Jó, em qual área do diabo tem permissão para tocar? Falei para você, né? Se você prestou atenção lá no início, o adversário tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Depois de tudo isso, tocar na saúde dele. Segunda lição, qual sofrimento Jó experimentou além do físico? Será que você saberia responder isso? Né? Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Né? Muita coisa veio, né, atormentar o lado psicológico de Jó. Ele ficou totalmente abalado, mas não traumatizado. Né? Subsídios ensinador cristão. O drama de Jó. Não há nada semelhante ao que foi descrito no livro de Jó. Trata-se de uma calamidade de proporções imagináveis sobre o indivíduo. De um homem rico e admirável, Jó tornou-se pobre, de uma família sólida e uma família dizimada. De homem saudável a um homem gravemente enfermo. Toda a vida de Jó foi mergulhada num mar de calamidades sem precedentes. Né? Fazendo um resumo dessa lição, né, o objetivo geral dessa lição é mostrar o drama de Jó e, ao mesmo tempo, sua fidelidade a Deus. 3 são os objetivos específicos na lição, a fim de atingir
um objetivo geral. O primeiro é revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Para isso, o primeiro tópico descreverá o sucesso de Jó na esfera comercial, mostrando o quanto ele é bem-sucedido nessa esfera. Também mostra o sucesso do patriarca na esfera do campo, o número de animais e produção agrícola. Em seguida, há a descrição da ação de Satanás na destruição de todas as riquezas de Jó. O sofrimento acabara de abater as portas do homem de Uz. O segundo objetivo específico, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Para isso, o segundo tópico descreve a perda de seus filhos, a perda de seus filhos, um fato catastrófico. Depois, o fato de sua esposa, devastada pelos acontecimentos, pedir que Jó desiste da vida. O desespero, a aflição predominavam no interior daquela mulher. Ela ficou desesperada. Ela não tinha a fé que Jó tinha. E o terceiro objetivo específico, demonstrar de que forma Jó teve a sua saúde física e mental abalada pelos fatos que lhe sucederam. Razão pela qual o último tópico mostra o toque do diabo na saúde de Jó. O patriarca de Uz teve tanto sua saúde física quanto sua mental atingida. O que fica claro que diante do sofrimento, o ser humano inteiro é atingido. Portanto, sim, o livro nos mostra que o sofrimento se abate sobre o justo. É muito interessante essa parte. Às vezes a gente paga por algo que a gente não cometeu. Mas você fica pensando que isso vamos dizer assim, que isso tem parte, tem parte de Deus nisso, mas não, entendeu? Às vezes nós buscamos alternativas que nos fogem da obediência, e aí a gente paga, e são muito, aí são várias as consequências, e a gente tem que estar altamente preparado para isso. Não podemos colocar tributos de nossos tropeços nas responsabilidades de Deus. Não. Prestem atenção. Muitas das coisas que muitas das tragédias, não digo tragédia, trouxe muito forte, mas muitos dos acontecimentos adversos que nós temos na nossa vida, é nós mesmos que buscamos eles. Não é Deus que nos coloca neles, somos nós mesmos que buscamos eles. Você desculpa aí, o telefone chamou aqui, mas muitos desses sofrimentos somos nós mesmos que buscamos, e é nós mesmos que temos que nos responsabilizar. Eu digo sempre que quando nós somos conhecedores da palavra, quando nós chegamos a um ponto em que as coisas estão erradas na nossa vida, nós mesmos temos que ter a certeza de que nós somos responsáveis por isso. Bom, vamos falar agora aqui, para finalizar essa parte do livro, e voltarmos com um novo assunto na próxima aula. Vamos falar da aplicação, como é que nós podemos aplicar isso e finalizar. Ao final dessa lição, podemos fazer uma reflexão com a classe quanto à exposição de todo cristão ao sofrimento. É importante mostrar aos alunos que os cristãos não vivem numa espécie de bolha em que nada
desagradável acontece com eles. Infelizmente, devido à população de teologias triunfalistas, muitos pensam que o cristão não pode ter doenças no corpo, na alma, né? Ou prejuízo financeiro. Nesse sentido, a palavra de Deus esclarece quanto à realidade do cristão no mundo, né? Para você aprender, né, nesse contexto, nessa lição que nós vimos hoje, que nós estudamos hoje, que nós passamos por ela hoje, né, que o sofrimento, né, ele acontece na vida, tanto do cristão temente, né, quanto do cristão desobediente. Acontece. Só que nós temos que estar preparados para assumir as responsabilidades disso. Bom, encerro por aqui, né, encerro por aqui esse estudo de hoje. Tenho certeza absoluta que você aprendeu, porque eu aprendi, e se eu aprendi, com certeza você também aprendeu e cresceu um pouco mais espiritualmente no entendimento e no conhecimento da palavra, porque aqui você viu, né, o que o diabo é capaz de fazer na sua vida. Esse fez na vida de Jó com a permissão de Deus, porque Deus queria mostrar para o diabo a soberania dele, né? Era tremenda e jamais iria se abalar, porque ele conhecia mesmo Jó, né? Ele conhecia esse homem, né, de fé e de grande obediência, né? E ele tinha certeza absoluta que Jó não ia cair, né? Então, mas preste atenção nisso. Isso serviu de lição para você, de saber que quanto mais distante nós estivermos, mais seremos vítimas das maldades de Satanás, né? Eu espero que você tenha aprendido o quanto é importante estar bem próximo desse Deus maravilhoso. Quero agradecer por mais essa aula, né? Agradecer a Deus por nos permitir falar em nome dele, falar, né, através dele, falar por ele, né? Esse é o nosso objetivo, sempre vai ser, né, que toda a honra e toda a glória seja desse Deus maravilhoso. Vamos orar e agradecer, né, por mais esta aula. Que ele nos abençoe e nos leve de volta para os nossos lares debaixo de sua proteção. Que o divino, soberano e grandioso Deus, que o Senhor derrame sobre todos nós a unção da paz, da prosperidade, da felicidade, o som da abundância, o som da saúde, a unção da vitória. Que possamos, Senhor, descansar mais uma noite debaixo da sua proteção e unção, nos tornando fortalecidos para vencer mais um dia nessa terra onde tudo foi o Senhor que criou. Senhor meu Deus, o Senhor derrame todas essas bênçãos sobre todos aqueles que participaram conjuntamente comigo desta aula e todos aqueles que aqui não puderam também acompanhar juntamente comigo. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos. Que o Senhor nos fortaleça de força necessária para que possamos vencer todas as batalhas do dia vindouro, que é o dia amanhã. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Peço para que o Senhor leve de volta para os nossos lares, eu e o Leozinho, debaixo da sua proteção e unção, e que estejamos, né, no seio de nossa família, né, e é o que nós te pedimos e te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre, nesse nome precioso de Jesus. Tenham todos uma boa noite.